Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da MyCast, o podcast da MyBWay. E hoje é um dia muito especial, que hoje é o dia de abrir o coração, é o dia de contar um pouco sobre Luiz Gonçalves. E eu pensei comigo, nossa, nesse dia especial, quem que a gente vai convidar? E claro, não tinha outra pessoa, a não ser uma autoridade no mundo de comunicação, ela que é minha amiga, Michele Hugueto, é uma pessoa incrível que me auxiliou nesse todo esse percurso da minha carreira também. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, Michele, se apresenta pro pessoal. Para mim que é o maior prazer estar aqui, porque te conheço há quantos anos, na verdade, eu vi você crescer. Então, estar aqui, eu estou aqui feliz, gratidão. Meu nome é Michelle Gueto, eu sou professora de oratória, né? Eu sou fonoaudióloga, eu transformo pessoas comuns em comunicadores de sucesso. Então, estou aqui para ajudar a sua audiência a se comunicar melhor e também quero conhecer sua história, que tem muita coisa para você falar hoje para a gente, não é verdade? Hoje tem, e você sabe que esse podcast eu já gravei uma vez, as minhas clientes estavam até esperando esse podcast, e por fim aconteceu algo, perderam, se não era podcast, não era meu, né? Eu fui convidado. E aí eu acredito que Deus prepara algo maior do que a gente pede, né? Então hoje né, é uma grande honra estar no meu próprio podcast da My Way, contando um pouco de mim mesmo. É um dia emocionante, né? Tanto que a minha história sempre foi um testemunho de mudar, que ajudou muita gente a se encontrar e entender quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso e quanto Deus nunca te esquece. E não tem como. Esse ano foi um ano muito difícil para mim, Michelle. Hoje esse podcast é baseado na minha vida, na minha história e na minha mãe, que faz um ano já que ela se foi. Vou tentar não me emocionar muito hoje, tá? Pra gente contar, conseguir contar. Mas eu fico muito orgulhoso da minha história. E quando eu venho contar, assim, me faz ficar maior ainda, me faz entender quão forte eu sou. E hoje, esse dia especial, fico muito feliz de você estar aqui, porque Michelle também era muito amada pela minha mãe, minha amigona. Então vamos lá, desde o começo eu separei algumas fotos, Mi, pra gente lembrar aí de mamãe. Que linda! Não tem como lembrar da minha mãe, senão da beleza, né? Essa daí, uma foto que representa muito a história da minha mãe. Ela era muito vaidosa, muito, muito, muito. Mas vamos lá atrás, desde que eu nasci, que acho que é importante contar tudo desde o começo. É, eu. Isso são todos relatos até onde eu me entendo e consigo contar que eu entendi sobre a minha vida. O resto são relatos da minha família, da minha própria mãe. E eu vou voltar lá atrás, onde meu avô terminou. Pode deixar naquela primeira lá, Ju? Essa daí também é minha avó querida, mas é avó de criação. Em relação a quando começou, meu avô separou da minha avó, e meu avô era muito querido no Paraná, né? Na cidade dele, que nós somos lá de Jacarezinho. E meu avô, quando ele se separou, ele arrumou uma outra mulher, e essa mulher, ela era, como posso dizer, eu vou tentar ser o mais delicado assim possível em relação a esse ponto, tá, que eu vou falar. Ela tinha um bar, uma boate com prostituição, com essas coisas desse tipo. E meu pai e meu avô, minha mãe acabou pegando, por influência dessa madrasta, acabou caindo nesse meio de prostituição, né? Já desde nova. E nisso tudo, acredito que de um programa que ela nunca quis contar, mas acredito que se tenha sido, ela engravidou de mim. E o meu avô, ele quis de todas as maneiras que ela não me tivesse, que ela tivesse abortado, que ela tivesse, não desse sequência à gravidez. E por ironia do destino, ela deu sequência e ele ficou bravo com ela durante os 9 meses. E logo no dia 6 de setembro, logo que minha mãe estava barriguda, assim, disse que no café da manhã ele meio que me aceitou, né? Diz que ele chegou perto dela, pôs a mão na barriga e falou: Como tá seu filho? E, e aí ela ficou super feliz nesse dia, porque ela viu que realmente ele estava se preocupando, que ele queria realmente que ela estivesse bem. E nesse dia, ele sofreu um acidente de caminhão. Nossa.
Ele sofreu um acidente de caminhão e veio a falecer. E minha mãe, muito jovem, tinha 22 anos, ela no- foi muito difícil para ela, né? Ela tinha mais duas irmãs, era a irmã mais velha. E por fim acabou dando sequência, acabou sobrando uma herança desse meu avô. E ela e essa madrasta acabaram se perdendo com esse dinheiro, acabou o dinheiro, nunca mais se viu do dinheiro. E minha mãe continuou nessa vida que ela levava como garota de programa, né? E ela veio e ela soube que em Campinas era um lugar bom de se ganhar dinheiro nesse ramo, nessa profissão. E ela escolheu vir para Campinas comigo, isso com 1 ano e meio, 2 anos. E ela veio tem um bairro aqui em Campinas chamado Jardim Itatinga, que é o maior bairro de prostituição, um dos maiores da América Latina, e onde as mulheres trabalham durante o dia. E minha mãe sempre foi uma pessoa diurna, nunca noturna, né? Ela nunca passou a noite numa rua, nada. E aí ela veio para Campinas e me trouxe, e eu era um menino muito, como é que eu posso dizer? Ela precisava de alguém para me cuidar, né? Porque ela precisava trabalhar. E aí no terminal central de aqui de Campinas, ela encontrou uma senhora, que eu acho que é a próxima foto, Juliana, que é a minha nona, que é a minha avó de criação, essa italiana. E eu era mais ou menos assim quando eu cheguei em Campinas. Minha nona conta que, na verdade, eu cheguei cheio de bereba, com lombriga, com tudo que você imagina, assim. A minha mãe não tinha quem a guiasse, ela não tinha um pai, não tinha uma mãe, e criando do jeito que ela tinha como menina. E aí essa nona, essa pessoa que já tá no céu, ela falou: "Olha, eu vou cuidar do seu filho. Eu vou cuidar do seu filho, mas você tem que comprar roupa para ele. Você tem que, o jeito que ele tá muito judiado e tudo mais." E segundo ela conta, em uma semana eu já já era um outro menino. Já era um Aí você tá bem fortinho, aqui, bem coitado, tão se eu não me bonito. engano, aqui é meu aniversário de 2 anos. E minha mãe, ela sempre teve um cuidado muito grande comigo, sabe. A nona conta que toda semana ela deixava eu morava na casa dessa nona, e uma vez por semana ela trazia muita coisa boa, danoninho, tudo que é bom do melhor, ela trazia. E aí acho que meu aniversário de 2 ou 3 anos, não lembro direito, e você vê que tem umas fotos. Passa a próxima Palhacinho, pra você né? ver. A minha mãe cuidava com muito detalhe de mim, sabe? Assim, por mais que não tivesse junto, Sim, que não tivesse. Aí, ó, minha festa de aniversário. uma Com os graça. meus primos, a minha nona aqui, Uhum. né? Então. E aí era uma e aí foi nessa família, Michele, que eu aprendi o amor de família mesmo, sabe? Do que é ter uma família. E pra mim era incrível, eu amava morar ali. Amava. E minha mãe percebia que eu gostava. E minha mãe continuou trabalhando, até que minha mãe conheceu o pai da minha irmã. E o pai da minha irmã tinha 19 anos na época, minha mãe acho que tinha uns 26, 27, e ele não gostava de mim. Não, tinha ciúmes, muitos ciúmes. Imagina, um cara de 19 anos com uma mulher com um filho. E ele conheceu minha mãe na prostituição. E eles começaram a namorar e tudo mais. E para mim, morar com a nona pra mim já era o suficiente. E minha mãe era muito bonita, Michelle. A nona conta que final de semana, quando minha mãe vinha me buscar, os homens do bar sabiam a hora que a minha mãe ia vir. Eles ficavam todos esperando a minha mãe descer, que descia uma rua zona assim, ela descia de ônibus, descia uma rua. E pra olhar ela de tão bonita, de tanta chamar a atenção que ela, minha mãe era sexy, minha mãe era baixinha, mas ela era bonita, todo mundo que conhece a minha irmã, eu acho minha irmã linda. Linda. Mas a minha mãe além de linda, ela era sexy, sabe? E era uma pessoa muito luz, muito cativante, meia doidinha, então todo mundo gostava dela, né? Tem um pouco do Luiz também, meio doidinho. E aí eu vivi uma vida incrível, assim, as lembranças que eu tenho daí é só boa, só de um laço familiar, de uma família, de pessoas que me amavam. E a minha nona, ela teve, com 5 anos, quando eu tinha 5 anos, ela teve uma neta. E ela não podia mais cuidar de mim, né? E ela teve que me entregar de volta para minha mãe. O interessante é que nesse período que eu estava na minha nona, Michele, muitas, muitas pessoas, naquela época era comum você dar o filho, doar, quem queira cuidar e tudo mais.
E várias pessoas pediam eu de papel passado para minha mãe, inclusive até uma filha da nona e tudo mais. E minha mãe nunca me entregou, sabe? Ela tinha tanta oportunidade de me entregar e nunca me entregou. E com 5 anos essa nona não podia mais cuidar de mim ia devolver para minha mãe. E minha mãe não tinha esse relacionamento e esse homem não gostava de mim e não entendo a cabeça dela, não tô aqui para julgar. Ela correu por várias casas para ver se me adaptava, nunca me adaptei, ela tinha que trabalhar, ela é muito focada no trabalho. E, e aí ela pegou e minha tia em Curitiba, nisso, as irmãs mais novas a irmã mais nova da minha mãe, foi para Curitiba com 17 anos também. E ela já tinha 17 anos e ela morava no fundo da casa de uma senhora. E era uma casa que tinha vários terrenos, assim, né? Vários terrenos, não. É um terreno que tinha várias casinhas, assim. E minha tia morava num cômodo dessa casa. E ela pegou e falou assim: Olha, tem uma senhora que cuida de criança aqui. E se você quiser mandar o Luiz pra cá, eu ajudo a cuidar, tal, tal, tal. Minha mãe não pensou duas vezes, né? Já me mandou pra Curitiba. E assim, Michele, da onde eu tinha muito amor, da onde eu tinha muito carinho, da onde eu tinha, assim, era um sonho de criança viver naquela família, eu fui para meio que um orfanato, sabe? Um orfanato, não digo orfanato público, mas que era particular, porque essa mulher, ela fazia dinheiro, ela cuidava das crianças e ela fazia dinheiro para ela. E eram mais de 30 crianças que tinham lá, de tudo quanto é situação de mãe e tudo mais que deixava lá. E aí foi para mim foi muito difícil, porque eu estava longe da minha mãe, estava numa cidade fria, e, e lá a gente sofria demais, assim, porque essa mulher, Dona Valentina, hoje converso com ela, fui visitar ela no final do ano, já tá uma senhorinha, mas na época ela era muito brava, muito brava, muito brava. E ela fazia diferença das crianças dela, porque tinha umas 5 crianças que eram filhas de sobrinha dela, filhas de enteada dela, e ela cuidava, separava essas crianças do restante. E lá ela fazia de tudo para economizar. Pra você ter noção, eu tomava banho uma vez por semana. Meu Eu Deus. tomava banho só sábado de manhã, que é o dia que a minha tia ia me buscar. E a gente dormia, toda vez que eu ia dormir, Michele, eu sempre tive uma conexão com Deus. Toda vez que eu ia dormir, eu falava na minha cabeça, Papai do céu, leva a morar com a minha mãe. Eu falava toda vez, Papai do céu, leva a morar com a minha mãe. Porque eu queria de tudo quanto é jeito estar com ela. Sabe, era uma ligação, por mais que eu estivesse longe, na minha cabeça eu nunca tive a ideia de que ela rejeitou. Muitas pessoas vão ver esse podcast e vão falar que, ai, mas a mãe dele largou ele, abandonou. E na minha cabeça nunca foi isso. Na minha cabeça sempre o amor nosso falou mais alto. E aí eu passava muito difícil lá. E a minha tia casou, né? Ela casou com o meu tio. E ela não acabou não morando mais nesse lugar e acabou ficando mais afastada, só que ela tinha muita conexão comigo. De final de semana ela ia me buscar no sábado para passar o final de semana com ela. E eram meus finais de semana mais incríveis, que a minha tia era muito jovem. Então, eu ficava muito bem, assim, muito feliz. Só que tinha dias que ela não podia me buscar, por algum motivo não pôde. E aí eram os dias mais tristes para mim. Eram esses dias porque minha tia não ia me buscar e eu tinha que ficar lá. Então, os domingos para mim eram terríveis ao lado da Dona Valentina. A Dona Valentina é uma pessoa muito com perdoe, naquela época, hoje ela pode, hoje Deus pode ter tocado no coração dela, mas você tem noção, ela pegava a criação de cachorro, de gato, acabava de ter filhotinho, ela colocava no tanque e afogava, matava os gatinhos filhote de cachorro, de gato, colocava uma tábua em cima e a gente via tudo isso, né? A gente via tudo isso. E aí é, era muito triste. E eu comecei a crescer um menino muito revoltado. Muito revoltado. Eu era muito inteligente, né? Eu, então eu discutia muito, eu apanhava quase toda semana, apanhava, eu ficava de castigo no banheiro, eu ficava no castigo tipo das 8 da manhã às 3 da tarde, num banheiro de madeira, trancado, porque eu era muito respondão. E essa dona Valentina mandava dinheiro, minha mãe mandava dinheiro para ela comprar as coisas para mim, para ter uma pessoa para levar para escola.
E ela pegava e comprava coisas para essas crianças, né? Essas crianças que elas faziam diferença. Eu lembro que a gente comia, Michele, sopa de farinha de milho de manhã e sopa de farinha de milho à noite. Tudo para economizar. E eu tinha pavor, né, dessa sopa de farinha de milho, eu tenho até hoje. Ela colocava umas cebolinhas assim, que me dava até ânsia, assim, sabe? E é o que ela dava pra gente. E essas crianças dela tomavam café normal, com pão caseiro feito em casa, com tudo. E eles a hora que recolhia dessas crianças, sobrava migalha no chão, eu ia atrás dessas migalhas, porque eu queria comer o pão que elas queriam. Às vezes ela fazia um lanche pra mim, eu era tão esfomeado que às vezes ela fazia um lanche pra mim levar pra escola, eu não esperava nem o recreio, eu já comia o lanche com geleia antes de entrar na escola, sabe? Enfim, e aí foi muito impactante, assim, sabe, Michele? Porque, que nem eu te falei, eu saí de um berço de amor para um berço de dor. E minha mãe, nisso, casou com o pai da Rafaela, ela saiu da vida que ela levava, eles começaram a morar junto, o pai da Rafaela ganhava bem até, trabalhava na Souza Cruz, e só que minha mãe dava um jeito de pegar dinheiro dele, do salário dele, que ela controlava, e mandar dinheiro para Curitiba. Porque a mãe, os pais dele não podiam saber que a minha mãe tinha um filho, Uhum. né? Então foi a verdadeira hora que a minha mãe, que posso dizer que a minha mãe preferiu estar com ele do que estar comigo. E era a cabeça dela o que eu tinha que passar. E, enfim, aí ficou grávida da Rafaela. Eu lembro da minha mãe me ligando, porque naquela época eu não fazia ultrassom, né? Minha mãe me ligando contar que era uma menina. Eu tinha 7 anos quando a Rafa nasceu. E eu fiquei mega feliz, mega feliz. E aí, como a distância era longe, Campinas e Curitiba, a gente se via muito pouco, 2 vezes por ano. E a minha maior felicidade é quando chegava o final do ano, a época de férias, que eu ia poder ficar com a minha mãe, né? Que ela ficava comigo nessas épocas, eu ficava muito feliz. Minha tia fazia o que ela podia para me mandar, minha mãe também mandava dinheiro, eu ia ficar com ela. E aí voltava para aquele pro lugar que eu estava. E nisso tudo, de acordo com essa inteligência que eu tinha, que ia tendo, eu era muito respondão, então apanhava. Essa mulher, não, a dona Valentina, não conseguiu mais me segurar. E ela falou: Olha, não tem mais condição de cuidar do Luiz. Ai, que bom que você era respondão, né, Luiz? Vamos ser sinceros, né? É uma boa você respondeu. É. E aí, Mi, até que a minha tia ligou pra minha mãe e falou: Olha, o Luiz não tem jeito. Eles chamam de Zé Luiz, tá? Muitos que vão estar assistindo da minha família vai falar Zé Luiz. O José é por causa do nome do meu avô. E Luiz por causa de um médico, minha mãe, que cuidou da minha avó. Eu não gosto do José, então se vocês chamarem de José, ok. Então, aí a dona Valentina falou que não ia mais cuidar de mim. E aí me mandou pra Campinas, de volta. Só que eu vim, né, eu chegar do nada, minha irmã me estranhou muito, por muito tempo a minha irmã me estranhava, porque ela era queridinha e chega um irmão do nada. E a gente tentou levar uma vida junto com o pai da Rafaela e com o marido da minha mãe na época. Levamos por 1 ano, 2 anos, a mesma coisa. Como ele não gostava muito de mim, era muito difícil nossa relação, sabe? A Rafaela e ele entravam num quarto quando ele estava em casa, fechavam a porta e eu ficava no outro quarto com a minha mãe enquanto eles ficavam num quarto. E aquele final de semana a minha mãe pegava ele e a minha irmã iam visitar a sogra dela e eu não podia existir. Então ficou essa renegação por um tempo. Até que o relacionamento deles ficou muito abalado, ele começou a trair ela, começou a bater nela, tal, e aí ela terminou o relacionamento. E a gente morava no DIC ainda, no DIC 1. E aí minha mãe, é, sempre muito bonita, né? E ela ia trabalhar todo dia de manhã, ela falou que trabalhava de empregada, eu nem sabia do passado da minha mãe, não sabia de nada, eu tinha 12 anos. E eu lembro que onde eu passava, assim, os meninos sempre queriam chamar de bichinha, chamar dessas coisas assim, né? Que tem mais o fato de ser gay, né? Que não é o foco hoje, mas é o foco da minha vida. E eles sempre achavam um jeito de me machucar, né? De me atacar. E eu lembro que eles passavam na rua, que eu passava na rua, eles gritavam Itatinga, Itatinga, Itatinga. Era um coral, Michelle, era um coral. Isso me deixava muito mal, porque eu já estava desconfiado do que estava acontecendo, porque minha mãe começou a ficar loirona, assim, sabe? Começou a ficar meio extravagante. E aí teve um dia que eu falei, vou descobrir essa história. Aí eu teve um
Eu a segui, peguei um ônibus no horário de trabalho dela, peguei um ônibus antes do ponto dela e ela entrou no próximo. E eu segui ela até esse bairro, Jardim Itatinga. E eu desci um ponto depois, me escondi no ônibus e desci um ponto depois dela. E ela veio, e eu desci, fomos em encontro um ao outro. Ela ficou muito mal, assim, sabe? Ah, filho, eu faço faxina aqui, tal, tal, tal. Porque assim, Michele, dava 6 horas da tarde, a mãe tava em casa. 6 horas da tarde, mamãe tava em casa. Nunca, raramente ela chegava de noite. Então ela respeitava muito a gente, muito. Ah, eu faço faxina. Eu sabia que não era. Naquele momento veio na minha cabeça, meu, ela tá fazendo isso por mim. Você entendeu? Pela gente. Sim, Ela não tá fazendo. Ela para pagar nosso aluguel, para pagar nossas coisas. Eu sei, muitas pessoas, tinha milhões de profissões. Gente, mas quem somos nós? Ela tem um passado, ela tem uma sim. história. Era mais fácil para ela dessa forma. E eu fui segurando. E eu era um menino muito arteiro também, né? Demorou, assim, com uns 15 anos que eu comecei a me consertar. Que eu comecei a virar um patrulheiro, né? Não sei se, aonde vocês vão assistir esse vídeo, mas tem a história do guardinha, do patrulheiro. E eu me matriculei no patrulheiro. E ali eu comecei a ter consciência das coisas. Comecei a trabalhar na PUC, comecei a trabalhar em lugares muito bons. E deixei minha mãe levar essa vida que ela levava. Teve um dia que, como minha irmã era muito bonita, que minha irmã é uma boneca, viu, gente? Depois vocês procuram aí. Ela é maravilhosa, Teve um realmente. dia que a minha mãe foi levar a Rafaela, era bem de manhãzinha, não tinha nem movimento na rua, levou nesse bairro. Porque ela ia atravessar pra ir pro outro bairro, levou ela. O pai dela pegou ela lá. Lógico, como pai, protegendo, ele não sabe o que ia ser a filha dele. Ele pôs ela no carro, tirou ela da minha mãe, foi na justiça. Uma coisa que ele fez feio foi desenhar desenhos pornôs falando que foi a menina. Isso é mentira, que minha mãe nunca. Minha mãe nem sabia desenhar. Mas o advogado deve ter induzido ele a fazer isso. E ele fez e falou que a menina, isso o juiz deu Ah, guarda tá. pra ela, pra ele. E minha mãe só podia ver minha irmã a cada 15 dias. 2 horas por dia. E isso entristecia muito a minha mãe. Ela ter perdido a guarda da filha dela, porque era a bonequinha dela, era a Rafaela. E nisso minha mãe começou a entrar com. Minha mãe tinha transtorno bipolar. Na época nem era diagnosticado esse transtorno. A pessoa também falava que isso era louco e pronto. E aí ela começou a ficar muito mal, assim, começou a ficar muito mal. Eu comecei a ficar preocupado. Minha mãe em casa, ela tinha uns frascos de remédio que ela tirava o rótulo. E minha mãe começou a ficar muito depressiva, reclamava que ela já não ganhava dinheiro. E nisso teve um dia de chuva que eu nunca esqueço. Que eu comecei a mexer nos documentos dela na gaveta, né? Que a gente morava num cômodo, né? Morava num cômodo, no DIC. E aí a gente. Aí eu vi que tinha um exame de HIV, e tava positivo. Isso eu tenho 39 hoje, eu tinha 16 anos, isso há 23 anos atrás, né, mais ou menos. Sim. E eu vi um monte de gente morrer na televisão, né? Via Renato Russo, vi um monte É. de gente, vi os amigos dela, e eu fiquei desesperado, eu fiquei 3 dias chorando. 3 dias chorando, mas eu não contei, eu não quis tirar a privacidade dela, sabe? Só que ela tava se deteriorando. A beleza dela, pode passar a foto um pouquinho, Ju? Aí quando a gente vivia com a minha irmã tá ali do lado, minha mãe continua linda. Pode passar mais uma, Ju. Aí essa minha mãe já estava começando a ficar doente nessa forma. Continua linda, tá vendo? Loirona, tudo. E ela começou a emagrecer demais. Demais, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Aquela beleza dela começou a acabar um pouco, diminuir. E aí eu fiquei muito preocupado. E aí teve um dia que ela tava no banheiro e de repente eu vi um estrondo assim. Quando eu fui ver, ela tinha caído no chuveiro. Tava pelada, toda suja. E aí eu peguei e pus ela no meu colo, sabe? Levei ela pro quarto, pus ela no meu colo e falei: mãe, eu sei o que você tem, eu sei o que você tá passando, eu vou cuidar de você até o fim da sua vida. E eu falei: a gente vai mudar de vida, a gente vai sair dessa história do jeito que a gente tá. E ali eu comecei a entrar na cabeça dela. Deus foi dando discernimento para mim mostrar para ela que essa vida de prostituição não estava sendo bom.
E aí eu tava na PUC na época e eu mandava e-mail para todos os médicos, um monte de gente falava, olha, o que mata é a depressão, não é a doença. E minha mãe estava depressão e a doença. E eu fiquei muito assustado, assim, né? E aí eu comecei aí ela já tava, pode deixar essa foto também. Olha como ela já mudou em pouco tempo, quanto que ela emagreceu, quanto ela, né, ficou judiadinha e tal. Esse era a roupa que ela mais gostava, o girassol. E aí, que eu posso dizer, aí a gente vendeu tudo. Eu fui na PUC, vendeu alguma coisa que eu tinha de valor assim, e o pessoal da PUC, os médicos da PUC na época me ajudaram. Eu fiz um dinheirinho, pegamos o restante das coisas que sobrou no caminhãozinho, e eu liguei pra minha tia, falei, tia, aluga uma casinha aí que nós estamos indo, que eu vou tirar minha mãe dessa. E minha mãe me alugou, minha tia alugou uma casa, de fundo, uma meia água em Curitiba, e eu queria uma nova vida pra minha mãe, pra mim. E aí a gente foi, né? Lógico, diante disso, eu tomei frente, eu fui nos médicos onde ela fazia tratamento. Eu comecei a entender, olha, sua mãe tem transtorno, sua mãe tem que tomar essas medicações. Minha mãe não tomava medicação direito, minha mãe era uma bagunça, assim, né? E fomos para Curitiba com a esperança de ter uma nova vida. E chegando em Curitiba, logo ela começou a trabalhar em uma casa como empregada, só começou a ter um monte de problema. E eu comecei a ser estagiário, de uma empresa. Trabalhei também e minha mãe começou a ter problemas nessa casa que ela trabalhava, sabe? Porque o transtorno bipolar da minha mãe estava muito alterado, então ela tinha, ela é uma Altos e altas e baixos. baixas, ela era muito negativa, era muito pessoa muito. E aí, no final de ano, ela falou: "Ah, eu vou visitar sua irmã", que a mulher deu umas férias para ela. E ela voltou para Campinas. E ela veio visitar minha irmã e depois não voltou mais para Curitiba. Ela continuou em Campinas. E ela voltou para a vida que ela levava mais uma vez. E eu fiquei lá em Curitiba por um tanto e ela aqui. E aí eu morria de saudade, né? Aí eu falei, ah, eu vou voltar para Campinas, não vou ficar aqui não. Aí vendi tudo lá e voltei para Campinas. E eu fui visitá-la lá no Jardim Tatim. Nunca esqueço como fosse hoje. Eu falei assim, mãe, ela tava brigada com uma outra colega de trabalho lá, queria bater nela, fui lá conversar com a colega. Eu falei, mãe, estou voltando para Campinas. Fiquei na casa de um grande amigo meu, Esdras. Estou voltando, eu vou alugar uma casa pra gente, eu vou trabalhar, eu vou tirar você dessa vida. E aí, dito e feito, eu vim, comecei a trabalhar na indústria, aluguei uma casinha, fiz de tudo, fiz ela parar. Só que nesse ela parar, mexeu muito a cabeça dela, Michele. Muito. E ela começou, a depressão dela começou a ficar pior, sabe? A doença estava controlada, só que o quadro psíquico dela estava muito alterado. E a gente brigava muito, muito, assim. Aí eu me estressei, eu saía de manhã cedo para trabalhar, voltava à tarde e ela estava dormindo, ela só passava dormindo, assim. E quando eu estava acordada, a gente estava brigando. E eu sempre tive que foi muito quem via a relação da minha mãe falava, nossa, ele tá bravo com a mãe dele. Eu sempre tive que ser muito, muito firme. Você acompanhou, você viu, né? Sim. Muito firme, que senão ela dominava a situação. E eu sempre tive que ser firme com ela, tanto eu quanto a minha irmã. E nisso tudo, ela ia visitar minha irmã quando podia e tudo mais. E eu falei assim: Ah, quer saber, mãe? Essa é a vida. Foi o momento que eu pensei comigo. Essa é a vida que você quis pra você. Então você vai. Essa foto é linda também. Aí ela tá com cara meio de triste. Aí é um passeio que a gente foi visitar a Rafaela, que ela só podia ver a cada 15 dias. Foi no zoológico de Americana. Aqui um amiguinho da Rafa. Você já via que ela tinha um olhar triste, né? É. E aí ela pegou e aí eu peguei e falei assim: Ah, quer saber? Essa mulher não quer mudar, essa mulher. Tá... Você ficou meio revoltado. Fiquei Tô me. fazendo tudo e ela não me ouve. Exatamente. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Fica aí, eu vou embora, eu vou fugir da cidade, eu não quero mais saber de Campinas. Meti o louco, deixei 3 meses de aluguel pago pra ela e fui embora. Fui embora pra Curitiba mais uma vez. E ela ficou aqui, ela virou andarilha, morava em pensionato, viveu o resto, a forma da vida dela como ela queria. E nisso tudo, a gente É, aí eu fui para Curitiba e comecei, você vê como Deus faz as coisas, né? E comecei a trabalhar.
de auxiliar de cabeleireiro, né? Aí que tá. Foi aí que começou, Aí né? que Tudo. começou, cheguei lá, como eu ajudava meu amigo aqui em Campinas, eu tinha uma noção de cabelo. Aí eu fui trabalhar nesse salão, eu lembro como que a cabeleireira falou assim, Luiz, é, trabalhar, fazer escova, você não sabe fazer muito bem, mas você tem simpatia. E ensinar a fazer escova a gente ensina, agora ser simpático é uma coisa bem mais difícil. Então eu vou te contratar por conta disso. Aí eu lembro que na época eu falei, nossa, eu vou ganhar pelo menos R$ 500. Ela, não, você vai e tal. E era um mega salão, salão Marli, um salão gigantesco, que eu agradeço até hoje. E lá dentro eu comecei a evoluir, né? E minha mãe aqui, quem era uma ponte para ela, minha mãe tinha uma irmã que também morava aqui, então meio que ajudava minha mãe, dava uma olhada, e tal. E segui minha vida lá, focando no meu trabalho, fui crescendo. Essa profissão que me ajudou muito, que, nossa, eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida, né? E aí eu fui crescendo, fui começando a ganhar mais dinheiro, assim. E o interessante, Michele, quando eu fui para Curitiba, eu fui morar no terreno da Dona Valentina. Nossa, Dona Valentina, hein? Na sua É, vida, que coisa, não? pois é, eu fui lá porque ela morava perto desse salão, né? E eu fui morar, Michele, juro, eu aluguei um quartinho dela, que era esse quadrado, era o tamanho dessa mesa aqui. E tinha um guarda-roupinha, e ali eu fiquei, e ali você imagina eu ter que trabalhar com as minhas recordações, trabalhar com a minha cabeça, parece que com tudo que eu vivi ali, com todo o trauma, eu fui mais forte do que tudo isso, porque era um lugar bom para me morar, eu conseguia pagar, e nisso a minha mãe começou a me ligar e me pedir dinheiro. E essa dona Valentina tinha uma outra casinha um pouco maior no terreno que estava desocupando. Aí ela falou assim: em vez de você ficar mandando dinheiro pra sua mãe, por que você não traz ela morar com você? Eu, ai, será, dona Valentina? Traz ela aqui, vai morar na casinha ali do coisa. E a dona Valentina queria o quê? Dinheiro, ó. E Dona A Valentina, dona hein? Valentina Esperta. queria dinheiro, queria alugar uma casa maior, viu que eu tava ganhando um pouco melhorzinho. Uhum. E aí eu falei, mãe, vem pra cá, eu vou cuidar de você. Ai, Michelle, essa é uma das cenas mais incríveis. Minha mãe, comprei a passagem pra ela e ela pegou um lençol de cama, assim, fez uma trouxa com tudo que tinha restado da vida dela. Tinha panela, no meio de roupa, no meio de calcinha. E aquela trouxa, parecendo aqueles desenhos animados, sabe? Uma Sim, trouxa que mesmo. põe nas E costas põe e nas costas, vem. fui buscar ela na rodoviária, ela chegou, e nisso tudo, o câncer de pele, minha mãe era muito branca, minha mãe é Uhum. loira, já estava começando a aparecer, então ela tinha uma ferida gigante no nariz, assim, um cabelo pra fazer horrível, e, e eu cheguei na rodoviária pra buscar ela, e eu entrei naquele ônibus passando maior vergonha, aquele negócio, eu falei assim, ai meu Deus, com a panela, com aquele lençol com panela abrindo tudo, mas eu falei assim, não, vou ser forte. Aí fomos morar nessa casa. E aí começa uma grande parte da minha vida, né, que é uma parte que foi lidar com a minha mãe de frente mesmo. E minha mãe, em Campinas, ela tinha um tratamento muito bom. Em Campinas, HIV, Wanda, que tinha na época, eles cuidavam muito bem, porque era tudo localizado num lugar só. Em Curitiba, minha mãe tinha que ir psicólogo num lugar, médico no outro, no outro, no outro, no outro. O que acontecia? Ela não sabia andar direito de ônibus. Lá ela começou a ficar muito nervosa. Minha mãe estava totalmente desequilibrada, Michelle. Minha mãe brigava, minha mãe agressiva, minha mãe era escandalosa, minha mãe assim, sabe? A gente não aguentava. Eu chegava em casa, era um inferno, assim. E minha mãe começou a ficar com um transtorno bipolar muito alto, muito alterado. A gente não conseguia regular a medicação. Ela ficava perturbada, ela não dormia à noite. E, por fim, nessa época, eu frequentava grupo espírita, Allan Kardec, né? Você sabe bem. Sim. E ela toma passe, ia aprender um pouco de Jesus naquela época com uma chefe minha. E teve um dia que eles, eles me ligaram, eu estava na porta desse centro espírita, aí eles me ligaram, falaram que. A minha tia me ligou, falou: Olha, filha, a sua mãe, ela tentou suicídio, ela tá recolhida. A gente quer saber se a gente pode interná-la ou não, que eles querem levá-la para o hospital psiquiátrico. Eu, na mesma hora, eu falei assim: Meu Deus, eu olhei pra minha chefe e falei assim: Primeiro a gente vai entrar aqui, você vai tomar o passe e depois a gente vai.
Michele, por isso que eu não julgo nenhuma religião. Eu acredito que Deus, ele tem porta para falar com você em determinados momentos da sua vida. Sabe, a gente vê pessoas migrando e buscando a Deus o tempo É. todo em várias religiões, por isso que eu não julgo-me. Porque Deus falou tanto comigo aquele dia, porque eu entrei no centro espírita para tomar passe. E aí, os dois médiums que estavam nas minhas costas, eu fui direto tomar passe, eles não sabiam o que estava acontecendo. Os dois médiums que estavam nas minhas costas, eles choravam, choravam mais que eu. Choravam os dois. Aí eu saí, a médium da casa responsável me abraçou, falou assim: Luiz, tudo que você está passando, só você vai passar, mais ninguém. Mas você vai vencer. Ali falava que era uma história que era minha. Não adianta eu querer que minha tia passasse, que ciclano passasse, fulano passasse. Era a minha história. Ali Deus falava comigo. É para você isso. Você vai aguentar e você vai vencer. E nesse dia eu peguei e a gente foi lá buscar ela. Ela estava dopada já, né? Daí fomos conversando e levei ela para casa. Não deixei ela ser internada. Passou uma semana. Ela foi no médico, brigou no hospital, bateu na enfermeira. Deu um tapa na cara da enfermeira. E aí a minha tia me ligou e falou: Luiz, é, a sua mãe de novo foi acolhida, eles querem interná-la. Que eu faço? Aí, não teve outra escolha. Tinha que fazer alguma coisa, né? Não tinha mais como controlar, né? Tinha que fazer alguma coisa. E aí eu autorizei o internamento dela. E tinha que levar a medicação para ela no outro dia, no sábado de manhã. Isso era uma sexta. Eu lembro que até minha chefe ficou brava. E só tinha 3 ônibus por dia para ir para esse lugar. É um lugar longe, Michele. Pensa numa cena de filme. Era do lado do manicômio. É, é manicômio que fala quando o presidiário fica preso porque crime, daí é manicômio, uma coisa assim, né? Prisão de pessoas doidas. Eu acho que sim. Acho que eu também. Vamos descobrir. Não sei, acho que sim. E aí, Michele, tinha lá esse lugar que era de psiquiatria mesmo, assim, tudo muito antigo, parecia que eu estava vendo num filme de terror. Aí eu cheguei pra enfermeira responsável, assim, olha, acolheram minha mãe, eu queria poder entregar a medicação dela. Ah, daqui a medicação. Eu falei assim, eu posso ver minha mãe? Ela falou, não pode, você não pode, ela tá numa ala com mais 4 mulheres, ela tá em pânico ainda, tal, tal, tal. Eu disse, por favor, aí com muito jeitinho, acho que ela se pôs no lugar de filho, né? Ficou com dó e falou: agora vai lá, vai matar a saudade. Exatamente. Aí eu fui, Michele. A hora que abriu a ala, assim, ela tava meio que discutindo com outras duas meninas. Daí eu cheguei perto, ela não conseguia enxergar direito de medicação. Aí eu falei, mãe, ela, filha, você, sei só eu que tô aqui. Fica bem aí. E Deus foi conversando comigo, Michele, foi me dando sabedoria de conversar com ela. Eu falei, mãe, fica aí, alguns dias, porque eu vou pegar um laudo do psiquiatra, eu vou dar entrada no auxílio doença, e a gente vai receber um dinheiro ainda, desse jeito, sabe? A gente vai conseguir porque naquela época dava, né? E eu Sim. comecei a conversar com ela assim, filho, você aguenta aí. Aí, tá bom, e ela foi se acalmando. E aí, a hora que a mulher fechou essa ala, aí eu desbundei. Ali foi, eu falo que nem o velório da minha mãe foi mais triste Tem que do, deixar ela lá. do que deixar minha mãe internada no hospital psiquiátrico. É, Nossa, meu mundo acabou ali. Eu sentei no chão, eu chorava tanto, 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 porque é como se eu não sabia do futuro. Pra mim, era dali pra nunca mais, entendeu? Eu não tinha esperança que ela ia se recuperar. Porque quando cai num lugar desse, né, Michelle, é só Deus. É. Só Deus pra saber o quanto. A parte mental, né, é o que comanda nosso corpo, o que comanda tudo, né? E aí? E é exatamente. E aí, desse dia, eu, com esperanças, né, a gente foi visitar, eu e minha tia, que sempre me deu muito apoio, minha tia Isabel, a gente foi visitar ela algumas vezes, aí passou 1 mês, 2 meses, ela foi melhorando, foi melhorando. E aí eu conversei com a equipe médica porque eu não podia tirar ela de lá, porque se eu tirasse ela de lá, eu ia contra uma ordem médica. E se eu tirasse, muitas vezes eu quis tirar. Eles falaram assim, ó, se você tirar, a sua mãe ficar ruim de novo, a gente não recebe mais em lugar nenhum público. Então. Aí ela foi melhorando. E a gente ia visitar ela, melhorando assim, né? A gente ia visitar ela, parecia um zumbi. Sim. Juro-me. Ela andava igual um zumbi. Eu tava lembrando disso até esses dias, que a minha tia tava em casa. Parecia um zumbi. Mas ela foi melhorando, né? A medicação foi regulando, Com mais controle, né? muita oração, pedindo para que Deus
não deixasse ela cair, levantasse ela, foi melhorando, melhorando, melhorando. E aí eu falei com a equipe médica, eu falei, olha, acho que pode liberar minha mãe. Eles têm certeza? Assim, tem, eu vou levar ela. Michele, esse dia, pra mim, foi o dia mais incrível da minha vida. Mais feliz da minha vida. Porque minha mãe, ela tinha de novo, uma sacolinha plástica com o resto da roupa dela. E ela foi despedindo de pessoa por pessoa no hospital. Era uma felicidade tão grande, de estar liberta disso. Assim, filho, espera um pouquinho, porque eu tenho que despedir da enfermeira, e a enfermeira da farmácia. Que se não fosse a enfermeira, eu não estaria bem, que se não fosse ela dando medicação, eu não estaria bem. E a gente esperou. E naquele dia eu subi no ônibus e falei que eu ia fazer da vida dessa mulher mais incrível que eu pudesse. E de lá pra cá, assim, aí foi indo, ela foi se recuperando, se recuperando, se recuperando, foi melhorando. Aí eu era assistente, estava na hora de virar cabeleireiro. A gerente do salão falou: Lu, você fica batendo de frente com o seu cabeleireiro, não dá mais, você tem que ser profissional, vai se jogar na sua carreira profissional, tal, tal, tal. E eu não queria Curitiba. Curitiba, tipo, pra ganhar dinheiro, Campinas era muito melhor, né? Tudo era melhor. Eu falei, ah, eu vou pra Campinas. Eu escolhi dia 19 de setembro, o dia do meu aniversário. Eu cheguei em Campinas com R$ 400. Com R$ 400. E eu fui visitar 2 salões nesse dia. Fiz entrevista nenhum. No outro eu fui lá, mostrei um álbum que eu tinha feito desfile, essas coisas. A gente falou assim, ah, mas essas fotos aí, qualquer um pode ter. E não me esnobou, sabe? E aí o outro salão tava precisando, porque na época os cabeleireiros foram pro Estúdio W, eu chamava Delalate, esse salão, e tava precisando. Eu falei assim, opa, tá precisando. Deixa eu ir ali, Deixa eu ali bater na conversar com porta, né? eles, né? Eu era tão abusado que eu falei, olha, eu quero 2.000 fixos pra poder ficar no seu salão, então eu vou procurar outro, porque eu tenho que cuidar da minha mãe, eu preciso trazer a minha mãe, né? E eu queria saber se você aceita. Aí vamos pensar. Aí eu fui morar com a minha avó, nona. Ai, que bênção. Eu fui morar. A Juliana, que é essa neta dela que nasceu no passado, estava tendo filha. Aí eu fui morar com ela, na sala dela, e pedi pra ela, nona, deixa eu ficar aqui alguns meses até eu me estruturar, porque eu quero trazer minha mãe e tal, tal, tal. Ela deixou, e aí esse salão me ligou à noite, me contratou. Aí em setembro eu ganhava 2, em dezembro eu ganhava 4. Eu tinha dobrado a meta deles, né? E aí eu trabalhava no shopping na época. Aí fui lá, aluguei uma casa, aluguei um apartamentinho bem pequenininho, só de um quarto. É, peguei, fui visitar minha mãe. Ah, não, calma, é uma parte muito importante. Nesse período que eu tava na nona, a minha mãe queria ver minha irmã. E a minha irmã morava com o pai dela, que ele tinha casado de novo. E a minha irmã, aí elas unia as duas, trouxe minha mãe, trouxe a minha irmã, na casa dessa minha avó nona. E elas ficaram juntas, eu falei por acaso, assim, Rafa, porque a Rafa tava com a boca cortada, o pai dela tinha brigado, tinha batido nela, umas coisas assim. E aí eu falei assim, se você um dia quiser morar, não tiver bom, onde come dois, come três, te dá um jeito, que eu vi que ela não tava feliz, sabe? A minha irmã, ela tinha 15 anos. E nisso a minha mãe voltou pra Curitiba e a Rafaela voltou pra casa do pai. Deu uma semana, a Rafaela ligou. Ah, eu quero ir morar com vocês. Aí eu peguei, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, lembra que eu falei que um dia a Rafaela ia saber a verdadeira mulher incrível que você é? Pois é, ela quer vir morar com a gente, mas eu não posso agora na casa da nona, eu vou mandar ela pra Curitiba, você cuida dela aí um pouquinho. Aí a minha mãe começou a ficar mais feliz ainda, que você imagina. É, a Aque- Rafa ainda também, todos os filhos juntos, né? Exatamente. Daí ela ficou lá em Curitiba enquanto eu tava aqui, as duas. Daí eu fui visitar as duas. Chegando lá, Dona Valentina tinha rato, tinha um monte de coisa. Eu ia só pra visitar. Eu falei assim: quer saber? Rafa, vamos lá pegar sua transferência, vamos embora agora. Não, vamos embora nessa viagem, quero levar vocês embora. Arrumamos todas as coisas, pegamos, viemos no ônibus, viemos embora, viemos morar no apartamento pequenininho. Aí tivemos nosso cachorrinho, que você lembra?
E O Shrek? Shrek, O é. Shrek. E o que aconteceu? A minha irmã precisava de um assistente. E a minha irmã era a pessoa certa, né, pra estar com Era. a gente. E a gente começou a trabalhar, aí a gente foi morar numa casa maior. Minha mãe ainda era mais difícil, porque minha mãe de novo caiu, tipo, de depressão, essas coisas assim. Eu fui morar em São Paulo, não deu muito certo. Quando eu tava longe da minha mãe ficava ruim. E eu fui por conta do Rafael que eu Sim. casei, e a minha irmã ficou cuidando dela e a vizinha chegou uma hora e falou assim, você tá sabendo o que tá acontecendo com a sua mãe? Sua mãe tá dormindo com mendigo de noite. Aí, Michelle, eu falei de novo esse pesadelo. Aí eu falei pra Rafa, liguei no SAMU e falei, minha mãe tá em crise, tal, tal, tal. Vocês podem recolher ela? Porque eu não tinha mais controle sobre a minha mãe. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, se a gente chegar e ver que ela tem que ser recolhida, ela é recolhida, senão não. Aí eu tive a frieza de falar com a minha irmã, Rafa, vamos deixar a mãe bem, bem nervosa, pra eles verem como que ela fica. Aí a gente deixou e chegou um SAMU e levou ela. Graças a Deus. Só que dessa vez foi mais light, sabe, Mi? Parece que a gente estava mais preparado. Então o atendimento foi melhor, foi no Hospital Cândido Ferreira. E foi melhor, foi regulando tudo. Ela ficou pouco tempo dessa vez. E minha irmã tomou frente disso tudo. Minha irmã começou a cuidar mais dela. A minha irmã começou a cuidar mais das idas dela ao médico. E a gente conseguiu acompanhar. E de lá pra cá, Michele, as coisas, né, eu fui crescendo muito como profissional em Campinas, sempre Que buscando ano que você veio pra cá de vez, assim? Porque você uns, foi pra São uns Paulo, depois 18, você voltou. uns 18 mais ou menos uns 19 anos, 19 19 anos. anos. E aí a minha mãe, a Rafaela a gente começou a crescer muito, né? A Rafaela virou cabeleireira. E aí a gente foi, Lembra da época que ela era assistente sua? Você cuidava de mim desde aquela época, faz uns 10, mais de 10 anos que você cuida de mim, né, Luiz? sim, e ela era assistente e ela foi crescendo profissionalmente e eu também, decolando, e Deus foi cuidando de mim. E a minha mãe ainda tinha alguns problemas psiquiátricos, assim, sabe? E aí a gente foi morava num bar, agora é uma parte que minha mãe realmente se conectou com Deus, né? Ela tinha uma igreja perto de casa, ela começou do nada, começou a frequentar lá, eles viam que ela tinha problema, um pouco problema psiquiátrico, assim, e ela foi se entregando tanto a Deus, era um amor tão grande, que eu lembro do pastor falar que queria que ela. E ela falou assim, pastor, você não vai me batizar? Que ele prometeu para ela depois de 15 dias. Daí ela disse que mais ou menos assim a história. Pastor, você não vai me batizar? Vai que eu morro amanhã, né? Ela tinha preocupação de não ser batizada e a igreja acolheu ela e foi tão lindo, Michele, que eu ia nos médicos com ela. Os exames dela eram todos maravilhosos. Mas, para ela, isso tinha o câncer de pele, que estava se alastrando muito, É, né? Quer passar um pouquinho, Juliano? Pra passar um pouquinho das fotos pra gente falar agora. Aí, ó, você pode ver é, que nessa foto minha mãe já começou a ficar mutilada, tá narizinho. vendo? Um pedaço do nariz, ela perdeu um pedaço da boca, pode passar, Juliana. Ela perdeu um pedaço da boca, mas tá vendo? A gente tava numa viagem aí, tava numa cachoeira, a gente Sim. viajava muito, a gente viajou muito. Olha É, lá, ela aí aproveitando. foi a, Ai, no- gostoso. foi a nossa última viagem, Michele. Isso foi em Ilhabela. Olha como ela tá chique. É, chiquérrima. E nisso, ela também estava em crise psiquiátrica aí por causa do Covid, afetou a cabeça dela, eu Sim. tive que levar lá para refrescar a cabeça. Levei minha mãe para Espanha, minha mãe foi comigo para Espanha, minha mãe foi comigo para Bahia, né? Aí Olha na lá. casa da irmã dela. E minha mãe era muito amorosa e o pessoal da igreja amava muito ela. E nisso tudo, Michele, o maior desejo dela, a maior oração dela é que eu procurasse a Deus, né? Que eu procurasse chegar mais perto de Deus e me conectasse com Deus. E nisso tudo, foi quando eu fui mais próximo da igreja, Deus me abraçou, eu tive essa conexão com Deus e, de lá pra cá Deus foi me treinando, né? Minha mãe, esse é o último aniversário na pandemia, fazendo feijoada pra ela. E minha mãe o câncer foi se alastrando,
cortou um pedaço da boca, nasceu um volume aqui, a gente achava que era um abscesso e não era. E a gente descobriu em novembro do ano retrasado, 2020, que era um câncer. E, e aí a gente teve que explicar pra ela. Aqui foi uma das últimas viagens nossa, ó, tá vendo como esse aqui, ó. Bem inchadinha ali, né? Ela já tinha se mutilado em tudo. Você vê que, lógico, ela envelheceu, automaticamente a gente perde um pouco da beleza do jovial, né? Mas você vê que aqui tinha um tumor. Sim. E aí a gente foi na PUC, na época, né, que ela fazia tratamento na PUC, e a PUC falou que o câncer era muito grave, estava no fator 4, e que a melhor opção ela era operar para que depois ela pudesse fazer quimio rádio se precisasse. E nisso a gente na PUC só podia operar em janeiro. Dezembro ela começou a passar mal, isso foi em novembro, quando descobriu, em dezembro começou a passar mal de dor. Aí eu fui atrás de fazer essa cirurgia caríssima, e no particular, muitos amigos me ajudaram, fiz vaquinha. Graças a Deus me ajudou e a gente conseguiu fazer a cirurgia dela. E fez a cirurgia, deu tudo certo. Foi bem grave a cirurgia, teve que pôr uma prótese de maxilar, tudo mais, uma cirurgia gigantesca. Minha mãe já estava cansada, Michelle. Minha mãe, nesses últimos anos, esse último ano dela principalmente, por conta da pandemia, por tudo, ela estava mais tristonha, ela não tinha mais prazer em comer, ela passava dos 20 dias do mês, dos 30 dias do mês, 20 dias ela passava é, Sem com comer. diarreia, no Hum, banheiro, sabe? Não era uma vida assim, muito sofrida. E ela batalhou por conta da gente, sabe? Ela foi tão longe por conta da gente. Toda a medicação, toda a medicação que ela tomava, machucou muito o estômago dela, né? Então ela estava bem sofrida. Ela era uma senhora minha mãe tinha 59, 60 anos. E ela tinha uma expressão mais velha, porque conta de tudo isso que ela passou, tudo isso de remédio que ela passou. E por fim, ela fez a cirurgia, voltando ao ponto da cirurgia, e foi pra casa, a gente contratou enfermeira, tudo, só que ela teve uma a tráqueo dela saiu fora do lugar, correu lá pra Unicamp, teve uma parada cardíaca, e ela voltou vegetando, assim, foi muito desesperador pra mim. E eu falava pra Deus, joelhei no chão, falei pra Deus, Deus, se for pra deixar minha mãe com o mínimo de com alguma coisa, né, que ela pudesse comunicar com o olhar, alguma coisa, ou senão que Deus podia, ela podia partir, porque precisava descansar. E eu lembro que eu falava muito com Deus sobre isso. E aí ela voltou, na hora que ela abriu o olho, ela não tinha expressão nenhuma. O médico falou, olha, o caso dela é gravíssimo e ela não vai voltar, né? Por mais que eu orei muito, muito de fé. E eu sabia que era um momento que Deus é tão maravilhoso que ele soube me preparar para esse momento, né? Porque se eu tivesse desligado ela naquele momento, eu acho que eu não sei, não entenderia. Então Deus foi aos poucos, foi levando, entendendo a gente, né? Foi despedindo de todo mundo e a gente teve, eu e minha irmã, o entendimento de que o melhor para ela era a a despedida, né? despedida dela. E aí a gente foi. Eu lembro que eu fiquei assim, a gente já sabia qual era o destino, mas por mais fé que a gente tivesse, mas ela descansou, né? Uma vida tão. Esse aí foi o último passeio dela fazer cirurgia, a última foto que eu tenho dela, eu acho. Aqui na Lagoa, quando chega no seu lugar, eu choro muito. Bonitinha. Então, Michele, aí ela veio a se desligar. E nisso tudo, Michele, você vê que o que eu falo, aonde não existe. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que o men- a menor hipótese. Como é que eu posso dizer? Deus é tão maravilhoso que no lugar onde a- o lugar menos improvável que existisse amor, existiu. Que foi o tanto que ele cuidou de mim, o tanto que ele me fez mais forte, porque você tem que ter muita fé para você aguentar tudo isso, Michele. Você tem que ter muita fé. E eu fui me descobrindo como um homem, fui descobrindo assim, como um homem de fé, um homem, e é isso que eu penso daqui para frente. É, eu falo que minha mãe entregou o bastão para mim,
para mim levar isso, levar esse amor, né? É difícil, né, a gente abrir nosso coração aqui, mas eu acredito que Deus tem um propósito para tocar pessoas. Eu conto esse testemunho, já contei para muita gente no particular, mas publicamente assim, é a primeira vez. E muita gente vai ver o quão guerreira essa mulher era, o quão felicidade fica, né, desses momentos tão tristes que eu tive. Eu tive tanta alegria do lado dela. E esse ano tem sido muito difícil para mim, porque ela era minha companheira. Eu tomava café com ela todos os dias. Eu tenho uma caneca em casa que eu tomo café com ela todo dia. Foi o último presente que eu dei para ela no café da manhã, quando ela fez 60 anos. 60 anos da mulher guerreira. E eu sou fruto dela, né? Uma mulher que batalhou pela vida, que não se entregou. Uma mulher que todas as amigas tinham partido, que todos os amigos tinham partido para o céu e ela ficou até o fim e ela pôde me ver o quanto eu me entreguei a Jesus e quanto eu acredito, quanto eu entreguei a minha vida para Jesus, ela pôde estar presente. Eu me batizei faz um mês e tudo por ela, sabe? E ela continua viva em mim. E eu sei que Deus vai fazer muita coisa ainda por mim. E, e eu acho que, né, como Deus fala, como eu aprendo todos os dias, eu acho que a gente tem que aprender sempre um pouco mais sobre Deus, né? Buscar sempre a Deus em primeiro lugar. E eu tenho espiritualmente me cuidado muito, sabe? Tendo buscado o conhecimento, a palavra, porque acredito, a gente se dedica tanto profissionalmente a aprender, a gente dedica nosso tempo, porque não dedicar nosso tempo à nossa espiritualidade, né? E é isso que eu tiro depois de tudo isso. É a fé, não me revoltei com Deus, né? Deus foi maravilhoso. Você vê o quanto Deus fez na minha vida, Michele, Você se quanto. conectou ainda mais, né, você está muito mais próximo dele. E toda essa, que nem você falou, né, o improvável. Quem olhava para você criança ia falar assim: "Aonde que esse garoto vai? Para onde ele vai chegar?". E aí olha só que lindo, né, Sim, onde você chegou, quanta coisa você construiu e quanto sua mãe deve estar orgulhosa, ela se despediu orgulhosa de você ter recuperado a família, né. sim, Você recuperou a família dela. sim. Lindo de ver. E nisso, né, hoje eu visito a família da nona, né? Esse final de semana eu estive lá. E eu tenho um amor tão grande por eles, porque foi ali, né? E como Deus é perfeito, né, Michele? Ele me pôs em braços onde ele me deu amor. Aí teve um momento de dificuldade, que foi morar no orfanato. Teve um momento de dificuldade com a minha mãe, com a minha irmã, com toda essa situação. E Deus vai te fazendo forte. Deus vai te fazendo tão forte que só com o tempo você vai ver que eu viveria, Michele, eu falo, eu viveria tudo isso novamente para saber, para sabendo que eu sou quem eu sou hoje, eu viveria tudo de novo, sem medo nenhum, né? Porque faz parte do meu crescer. E muitas vezes contar esse testemunho me faz mais forte, sabe? E com certeza Deus vai fazer muita coisa, vai usar essa história para tocar muita gente, né? Nesse mundo de discriminação, a gente nunca discriminou, ela nunca me discriminou por ser gay, a gente teve nossos probleminhas, mas ela nunca foi pauta de nada. O fato de eu ser gay ou não nunca foi pauta do meu relacionamento com a minha mãe. O relacionamento da minha mãe, a pauta era cuidar dela, era dar o melhor para ela. E eu dei uma vida, no final, até uma vida bem confortável para ela. Hoje, o apartamento que eu moro, e quando eu me mudei, foi por conta dela, para dar lazer para ela. Então, fui tudo pensando nela. E agora era descobrir as coisas que Deus tem para mim, né? Descobrir o meu eu e ter nossa lembrança incrível dessa mulher que foi minha mãe, né? Então, Essa história mostra o quão grande você é e com certeza vai servir de inspiração para muita gente que fala assim: "Ah, para mim é muito difícil". Só ouvir essa história a gente fica muito mais forte, porque a gente já sabe que é possível, né. É possível sim. Então estou super feliz de ter ouvido de novo, mas tinha muita parte que eu não sabia, inclusive daquela senhora, como ela chama? Valentina. Ai, Dona Valentina, é Mas isso? Deus já perdoa ela também. Perdoa. Não, ela com certeza te contribuiu, com certeza, na sua vida, você Não, ser cada vez mais forte. sim. Todos os pontos positivos e negativos sempre levam a gente a ser mais forte. E eu falo, Michele,
por mais difícil que a vida pareça ser, por mais dificuldade que você tenha fé. A fé é algo que você não vê, você não palpa, você tem que acreditar. E é nisso que eu acredito, porque foi a fé que me trouxe até aqui, foi a fé que me fez ser forte, foi a fé que fez construir a vida dessa mulher a melhor possível. E é a fé que me sustenta hoje, mesmo ela tendo partido, né? É isso, É a fé que faz a gente seguir, com certeza. com certeza. Lindo. Mas então, é tão maravilhoso hoje, um dia especial para mim, para ela. Com certeza ela deve estar me olhando aonde ela estiver e deve estar orgulhosa, né? E fico muito feliz por você, Michelle, por você vir, pela essa profissional que você se tornou. Gente, a Michelle tá aqui discretamente, mas ela já é muito famosa, viu? Ela, ela é famosa no TikTok, ela é famosa porque é uma pessoa que também me inspira muito, sabe, Michelle? Comunicação, eu acho que é tudo hoje, é o futuro, né? E fala mais um pouquinho de você, um pouquinho dos seus cursos de oratória, você que é profissional de beleza, que está querendo aí transformar a sua vida, a sua comunicação. A Michelle é a pessoa assim, ó, ideal. A Michelle trabalha com muita gente bacana e a gente precisa de comunicação, né, Michelle? Comunicação é tudo, né? Comunicação é tudo, e tanto é que você conseguiu se instalar aqui em Campinas através da comunicação, quando você chegou e falou assim, por R$ 2.000 eu trabalho. Você viu quanto você chegou confiante, determinado. Então, uma questão muito importante para a gente colocar é que a confiança, muitas vezes a gente não tem confiança. A gente não tem confiança, às vezes a gente é inseguro, assim como eu fui muito tímida a minha infância inteira, minha adolescência inteira, mas a gente pode construir essa confiança. E eu sei que a sua confiança veio da necessidade. Eu preciso cuidar da minha mãe, então essa veio dentro da sua alma. Essa confiança. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas o Luiz é o Luiz, eu não sou assim. Como que eu consigo construir essa confiança? Existem várias técnicas que a gente pode empregar para se sentir mais confiança. Uma técnica muito simples é postura. Quando a gente muda a postura, a gente muda a forma como a gente se sente. Você sabia disso, Luiz? Não sabia. E olha que eu fiz oratória. É impressionante, mas quando eu mudo o meu corpo, eu mudo a minha emoção. Olha só, vamos fazer um teste aqui para a gente ver? Bom, Ó, fecha o ombro, cruza os braços, olha para baixo e franze a testa. E fica assim, começa a perceber como você se sente. Quem está assistindo aí também começa a perceber como se sente. A gente vai começando sentindo meio esquisito, meio mal. Você está se sentindo meio assim? uhum. Agora vamos mudar o corpo, Luiz, ó. Vira, tal, deixa todo assim. E agora sorri, sorri. Só o fato da gente começar a sorrir dá uma sensação, dá uma vontade de rir. É. Toda vez que eu tô triste, Luiz, sabe o que eu faço? Eu sorrio de propósito, porque a minha expressão facial vai mudar a meu estado emocional. Existem várias pesquisas de Harvard, né, pesquisas sérias que mostram que quando você fica na postura de Superman por 2 minutos, por exemplo, ombros para trás, mãos na cintura, cabeça reta, Quando dois você é Mulher minutos, Maravilha? ou Mulher Maravilha, pode também. Tanto faz, e você começa a mandar pensamentos. Eu sou poderoso, eu sou confiante, eu posso, eu consigo. Não precisa nem mandar com pensamento, mas eu sempre falo, reforça o pensamento. O que que acontece? Nós começamos a produzir mais testosterona. O que que é testosterona? Hormônio do poder. Então, só isso muda a fisiologia. Então, eu vou começar a me sentir mais confiante. Então, à medida que eu me sinto mais confiante, eu passo confiança. Então, olha só para mim, eu não vou fazer nada, eu só vou mudar uma postura. Eu fecho assim, como que eu tô me parecendo, Tá com medo. né? Insegura. E agora? Poderosa. Poderosa, a mesma pessoa. Né? Até falei assim, antes de começar aqui o podcast, falei assim, Luiz, mão em cima da mesa, sempre, né? Ó, eu vou Nunca abaixo. coloque embaixo. Aí a dica, por que colocar em cima?
A mão é muito poderosa para se comunicar. Quando eu uso as mãos, né, quando eu falo mostro as mãos, eu mostro que eu tenho confiança, que eu não tenho nada a esconder. Quando eu estou inseguro, automaticamente a gente fecha as mãos, a gente esconde as mãos. Então, uma técnica muito legal para a gente passar que tem confiança é colocar a mão na mesa. Eu mando aqui. Então é muito legal, sempre quando for fazer os podcasts, não esquece de colocar a mão na mesa, negociação, sem tá com o cliente, põe a mão na mesa, ou essa técnica aqui, ó, faz assim comigo, Luiz, ó, mãozinha assim, fecha o dedo, assim, assim, nessa região, a gente fica assim, ó, postura de poder, campanário. Essa postura é muito poderosa. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu me sinto seguro. Cara, se coloca numa postura de poder. Você passa confiança. E aí a pessoa fala assim, poxa, não é aquele? Confio nele. Se eu passo confiança, as pessoas confiam na gente. E aí a gente tem mais clientes, a gente ganha mais dinheiro e fecha mais negócio. Sim, com certeza. Ó, tá vendo, gente? Além de dá várias dicas aqui pra gente, né? Mas é importante, né, Michele? Uma coisa que eu faço bastante quando a cliente chega a primeira vez na minha cadeira, é eu que eu não conheço, principalmente as que eu não conheço, eu me abaixo. Eu tento olhar ela na altura do olhar dela, às vezes quase que joelho no chão, mas eu na altura dela. Isso causa uma coisa assim tão bacana, não sei, Conexão. uma conexão incrível, assim, a pessoa fala, nossa, ele se baixou A minha a altura. minha altura, estamos falando olho no olho. Isso ajuda muito a se conectar com a cliente, sabia? Isso chama-se rapport, criar conexão. Nos primeiros segundos, a pessoa bate o olho em você e já cria dentro da cabeça dela uma categoria em confio ou não confio. Se você não passa essa segurança dos primeiros segundos, segundos mesmos, vai ficar muito difícil ela entender que ela quer o seu produto, seu serviço. Então é muito importante você cuidar desse primeiro contato. Então, estar sempre conectado, sorriso, olho nos olhos, que nem você se baixar na altura dela é muita afinidade. Né? O que, que a gente quer? Por que, que a gente quer fechar negócio, por exemplo, assim, uma noiva? Ela quer se sentir segura. Então, se você desce à altura dela, você passa confiança. Sensacional. Então, é muito importante você pensar na minha conexão nos primeiros segundos, que a gente às vezes não. Ah, não é importante. É sim importante. Primeira impressão é tão importante que quando você não tem uma boa primeira impressão, para você conquistar, demora ó, muito tempo. Muito tempo. Então, vale a Tá pena vendo, pensar gente? nisso. Olha aí como Michelle é incrível. Michelle, deixa seus contatos, suas redes sociais, né, pro pessoal te contratar. Você é incrível. Eu gosto muito da Michelle. Michelle é maravilhosa. Gente, eu tô no Instagram, Michele Hugueto, TikTok, YouTube. Toda quarta-feira às 19 horas temos vídeo novo no YouTube. E olha só, vou fazer um convite para sua galera. Posso, Pode, Luiz? deve. Olha só, do dia 8 a 11 de maio, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito. Missão Impossível Profissional de Ouro. Gente, posso deixar o link aqui na descrição também? Pode, claro. Depois vocês podem se cadastrar, vou deixar o link para o Luiz colocar aqui no vídeo, porque eu vou te ajudar a criar mais confiança e crescer profissionalmente. Esse é o objetivo do E hoje, treinamento. né, Mi, é tão importante a comunicação, porque nós profissionais, a gente tem, eu tenho várias pessoas, nossa, Lu, você é blogueiro, você não sou blogueiro, porque os profissionais, eles têm vergonha de falar, de se conectar, né? E de pegar um celular na mão, todo mundo é super comunicativo, a hora que pega o celular, trava. E hoje a comunicação é muito importante, a gente tem que ter. Os profissionais que estão no topo é porque tem uma comunicação perfeita, É, né? quanto mais você se comunica melhor, mais as pessoas recebem. Então, às vezes, a gente é muito bom tecnicamente, mas a gente não comunica o quanto a gente é bom. E aí ele vai fazendo aquele cara que é mais ou menos. Então, aquele cara que é mais ou menos, às vezes ele é blogueiro, brincadeira, né? Blogueiro. Ele se comunica, ele se mostra. Então, quanto mais a gente se mostra, mais a gente alcança as pessoas. E aí eu falo assim: você prefere ter a dor de não ser reconhecido, ser referência, ou ter a dor lá de ficar se escondendo. Então você tem que escolher qual é mais difícil, se expor
e ganhar dinheiro, ou ficar escondidinho lá com a sua vergonha e não ganhar. Então você tem dois caminhos. Eu prefiro me expor e crescer profissionalmente. E você, Luiz? Eu também, tô aqui me expondo. Muito Então tá bom. bom, gente, muito obrigado. Curte aí, dê seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal. Tô muito feliz, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo dos contatos da Michelle também. E espero que a minha vida tenha tocado a sua vida, que vocês possam é, ver na minha vida quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus cuida de você e quanto ter fé vale a pena. Tá bom? Um beijo, beijo. Obrigado, Min. Foi uma satisfação. Sucesso para você, sucesso a todos que estão aqui no canal. Vamos mandar um beijo para aquela câmera lá. Tchau, tchau. Tchau!